Show. Vamos lá então, pessoal. Aula de matrizes, beleza? Apostila do lado. Na moral. Life Game, vambora. Seguinte. Pessoal, matrizes. Todo mundo com a apostila do lado, tá? Matrizes que antes não eram um assunto importante para a ESA, porém passou a ser. Por quê? Nos últimos 2 anos, caiu para cacete. Então passou a ser um assunto importantíssimo, beleza? Galera, a gente está em ritmo de revisão, certo? A gente está em revisão temática, que é a gente pega um tema e revisa, beleza? Então vamos lá, matrizes. Todo mundo já sabe o conceito de matriz, não é isso? Que é uma porrada de número aqui tabelado, 1, 2, 4, 5, menos 1, 0, 3, menos 2 e 7. Pronto, vários números aí em tabela, né? Primeira fileira, segunda fileira, terceira fileira, que a gente chama de linha, não é isso? Aí você tem também uma fileira em pé, segunda fileira em pé, terceira fileira em pé, o que a gente chama de coluna, não é isso? Tanto a linha quanto a coluna são tipos de filas, né? Uma fila em pé, coluna, fila deitada, linha. Isso aí vocês já estão cientes. A matriz de ordem M vezes N, para os nossos propósitos, podemos considerar uma matriz como sendo uma tabela retangular de números reais por complexos, dispostos em M linhas e N colunas. Olha aqui, eu tenho quantas linhas aqui? Eu tenho 3 linhas, certo? Quantas colunas? 3, certo? Colunas, linhas. E aí eu posso falar que ó, vai ficar linha por coluna. Então esse tamanho dessa matriz é 3 por 3. Beleza? E eu ainda digo mais. Para eu descobrir a quantidade de elementos, a quantidade de termos, é eu só fazer L vezes C. 3 vezes 3 literalmente vai dar 9. Vamos contar quantos elementos eu tenho? Quantos termos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Realmente 9 elementos. Então posso fazer aqui, ó, M vezes N, né? Também tá. Beleza? Ó, exemplos. 1, 0, 2, menos 4 e 5. Eu tenho quantas linhas? Você só vê que só tem uma fileira reta, não é isso? Então é só uma linha. Quantas colunas? 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho a coluna do 1, a coluna do 0, a coluna do 2, a coluna do menos 4 e do 5. Então eu tenho 5 colunas. Na moral? Então essa matriz aí é de 1 por 5 ou 1 por 5. 1 vezes 5 aí você não vai precisar efetuar, é 1 por 5. Agora, uma matriz B. Quantas linhas eu tenho? Uma, e cacete. 1, 2, 3, 4. Quantas colunas? Uma. Então é 4 por 1. A quantidade de linhas vem primeiro, beleza? Então a matriz aqui, ó, 4 por 1. Tranquilo? Essa matriz, interessante é que quando eu só tenho uma linha, eu posso chamar de matriz linha, tá? E quando eu só tenho uma coluna, eu posso chamar de matriz coluna. Tranquilo? Show. Olha só. E aí a gente vai começar a entrar em tipos de matrizes e vamos entender antes disso os termos. Como assim? Eu tenho aqui de forma literal uma matriz M por N. Não é isso? Se eu tenho uma matriz aqui, ó, 2 por 3, eu tenho 2 linhas e 3 elementos. Ou seja, eu tenho os elementos da primeira linha e os elementos da segunda linha. São 3 elementos cada um porque eu tenho 3 colunas. Esse primeiro elemento aqui, ele vai pertencer à primeira linha e à primeira coluna, não é isso? O termo ou o elemento vai ter como nomenclatura A, I por J. Onde I por J vai ser o seguinte, o I é posição da linha e o J vai ser a coluna. Observe então, aqui eu estou na minha primeira linha e primeira coluna. Então posso falar que esse cara é um A, 1 e 1. Agora não é 1 por 1, é A1, 1.
Primeiro linha, depois coluna. Beleza? Observe esse. Eu posso falar que eu estou na primeira linha, certo? Primeira linha, porém na segunda coluna. Então aqui vai ficar a 12, não é isso? Observe agora o terceiro. Eu posso falar que ele continua na primeira linha, porém na terceira coluna. Tranquilo? Agora embaixo, eu tenho aqui, ó, segunda linha, porém primeira coluna, não é isso? Primeira coluna. Agora, segunda linha, porém segunda coluna e segunda linha, porém terceira coluna. Na moral? Dúvidas? E assim sucessivamente. Safo? Show de bola. Então, ó, aqui. Se M é igual a N, então dizemos que a matriz é quadrada de ordem N. Como assim N é igual a N? Eu tenho lá 2 por 3, né? Eu mostrei uma 2 por 3, onde os valores de M e de N são diferentes. Toda vez que eu tiver matriz de ordem M por N, porém o M ser igual a N, nesse caso eu tenho 3 linhas e 3 colunas, eu posso falar que é uma matriz quadrada, beleza? Eu posso ter matriz 1 por 1, matriz 2 por 2, matriz 3 por 3, que é as que mais serão vistas, e assim sucessivamente, até uma matriz de ordem N por N, beleza? Cara, com isso, eu posso falar que toda matriz que eu tiver, então, nessa situação, que eu tiver um N valendo um cara, posso falar que é ordem N, como está escrito ali. Por exemplo, nesse cara, né, 3 por 3, então vai ser ordem 3. Beleza? Dúvidas? Ah, a matriz X, que é essa matriz do exemplo, é uma matriz quadrada de ordem 3 por 3, como eu disse, dita simplesmente ordem 3. Chamamos diagonal principal aquela formada pelos elementos A e J, onde I é igual a J. Como assim I é igual a J? Quando eu tenho os elementos... Seguinte, lembrando que esses caras são os termos, não é isso? N, N. Ou seja, quando eu tenho A1, o outro tem que ser 1. Quando eu tenho o A2, tem que ser 2. O A3 tem que ser 3. Só que a parte legal é que ele vai formar aí uma inclinação, uma reta inclinada oblíqua, onde vai pegar literalmente uma diagonal. Então, eu posso falar que esses 3 elementos aí, ó, vão ser minha diagonal principal. Beleza? 1, 3 e 3. Então, aqui, ó, igual a 1, aqui igual a 3, aqui igual a 3 dentro dessa matriz exemplar aí. Na moral? Beleza? Show. E a diagonal secundária? É o processo invertido. Beleza? Então, você tem ali, essa aí é a minha diagonal secundária. Um soma, outro diminui, né, Assis? Oi? Um soma, outro diminui? Eita, cacete, peraí. Paciência. Não, isso aí vai ser lá em determinante, calma. Tem que Mas é a entrar mesma aqui. pegada, né? Vai ser mais ou menos a mesma pegada. Porque lá em determinante vai ser essa situação aí mesmo. Beleza? Beleza. Vamos lá. Então, continuação. Seguinte. Agora, segundo tipo. Uma matriz A de ordem M por N pode ser indicada como A igual IJ M por N. O que é isso? Ordem do termo, não é isso? Então, você tem uma matriz onde A e J vai ser M por N, então a gente sabe que vai ter M linhas e N colunas, e o termo vai ser sempre A e J. É o padrão, né? Como a gente já falou, A e J é um elemento da linha da linha I, e coluna J da matriz. Assim, por exemplo, na matriz X do exemplo anterior, que a gente viu, eu tenho A23 igual a 2. Será que o A23 é igual a 2 mesmo? Vamos ver. A23. A23 é
linha 2, coluna 3. Linha 2, coluna 3 está aqui, ó, e realmente foi igual a 2, não é isso? Você vê aí o 2 aí. Safo? E assim vai embora, ó. Se eu pegar aqui, ó, o A31. A31 é coluna 3, linha 3, coluna 1. E realmente é 4, né? E assim sucessivamente. Ele está mostrando a identificação dentro da posição. Tranquilo? Agora, uma matriz identidade. Uma matriz identidade, a primeira regra que ela precisa ter é ser uma matriz quadrada, beleza? Ela também é quadrada. O que é quadrada? N por N, né? E aí o seguinte, onde IN é igual a IJ, N por N, onde A e J é igual a 1, se I é igual a J. Percebe que quando eu falo de I igual a J, eu estou falando sobre a diagonal principal, não é isso? Lembra? A11, A22, A33 e assim vai. Ou seja, eu posso falar que os elementos da diagonal principal é igual a 1. Olha a diagonal principal aqui, tudo vale 1. Olha a diagonal principal aqui, tudo vale 1. Eu estou aqui numa matriz 2 por 2, aqui numa matriz 3 por 3, não é isso? Ela é quadrada, elas são quadradas. Aqui eu vou ter ordem 2, como está escrito, e aqui eu vou ter ordem 3, como está escrito. Beleza? Tranquilo? Sim, tem um 4x4? Tem. Tem 5x5? Tem. 6x6? Tem, assim sucessivamente. Mas os principais vão ser essas duas, tá? Que vão cair. Percebe que aparece I com N embaixo. Onde, se eu tenho ordem 2, vai ser I2. Se eu tenho ordem 3, vai ser I3. E assim eu vou embora. Tranquilo? Show. Mostrando aí só as classificações dos tipos. Agora, 4. Transposta de uma matriz A. Então, ó, o que vai ser uma matriz transposta? Primeiro símbolo, A com T em cima. É obtida de A permutando-se as linhas pelas colunas e vice-versa. Permutando-se, né? Bota um bagulho difícil. Olha só. Eu tenho aqui, ó, A, 2 e 3, 0 e 1, 5 e 8, não é isso? As linhas vão virar colunas. Como assim? E o contrário vai funcionar. As colunas, então eu tenho aqui, ó, coluna 1, 2, 0 e 5. Vai virar a linha 1, 2, 0 e 5. Coluna 2, 3, 1 e 8. Virou a linha 2, 3, 1 e 8. Ou seja, o que é linha vai virar coluna. Beleza? E automaticamente o processo inverso também vai acontecer. A gente acabou de ver. Tranquilo? Então, se eu tenho, então, algo desse tipo, uma matriz 3, menos 2, 0 e 5. Uma matriz transposta dela é o seguinte, eu pego a coluna 1 e vai virar linha 1. Então, 3 e menos 2. Eu pego agora a coluna 2 e vai virar linha 2, 0 e 5. Pronto, tá aí a transposta, beleza? Então, o que está deitado fica em pé e automaticamente o que está em pé fica deitado. Beleza? Só precisa fazer uma volta. OBS. A matriz A, T, é a matriz transposta de A. Chamamos matriz simétrica a matriz que é igual à sua transposta. Como assim? Então, a matriz simétrica, a matriz que é igual à transposta. Tem isso aqui, ó. AT é igual a A. Se isso acontece, eu posso falar que A é simétrica. Você aplica, por exemplo, vou pegar um exemplo, tá? Você aplica 1 e 2, 2 e 0. Pronto. Você aplica a transposta. Ó, primeira coluna vai virar a primeira linha, então vai ficar 1 e 2. Agora a segunda coluna, 2 e 0, 2 e 0. Continua sendo igual. Beleza? Só que em alguns casos você vai ter que aí jogar uma variável aí dentro e vai aplicar uma igualdade aí, dependendo de como for a situação. Igualdade de matriz agora. Vamos entender quando eu tenho uma igualdade, o que eu posso fazer. Dizemos que duas matrizes são iguais e seus respectivos elementos também serão. Se a matriz A for igual à matriz B, a matriz identidade é simétrica?
Tá, deixa eu só analisar essa igualdade e eu volto lá para a gente ver isso. Ó, se A é igual a B, então tem o A11 de uma é igual a A11 de outra. O A12 de uma é igual ao A12 de outra. O A21 de uma é igual ao A21 de outra. E o A22 de um é igual ao A22 de outra. O que eu posso falar? Que o A e J é igual ao Bzinho e J. Posição com posição. Beleza? Tranquilo? Olha só o que perguntaram. A matriz de identidade é simétrica, então... Vamos ver? Vamos achar aí cadê a identidade. Vamos ver o que a gente viu aqui, né? Vamos aplicar? Vamos pegar essa matriz I2. Vamos aplicar a transposta dela. Vamos ver como é que vai ficar. Ó. Coluna 1 e 0. Segunda coluna 0 e 1. Olha o que aconteceu. Posso falar que é simétrica. Vamos ver o I3. Isso também vai ser. Ó, primeira coluna 1, 0, 0. Então vai ficar 1, 0, 0. Segunda coluna 0, 1, 0. Então vai ficar 0, 1, 0. Terceira coluna 0, 0, 1. Foi deitado também foi simétrico. Então, ou seja, eu posso falar que aí uma matriz identidade ela também é simétrica. Beleza? Tá vendo? Tem várias análises aí que a gente pode tirar. Show! Antes que passe. Matriz oposta. Ó. O que vai ser a matriz oposta? Tem aí, ó. 2, 3, menos 5 e 0. A matriz oposta a ela vai ser o seguinte. Eu inverter o sinal. Inverte o sinal. Apenas isso, tá? E aí como vai ficar? Inverte sinal de geral. Menos 2, menos 3, 5 e 0 vezes menos 1 vai ficar 0, né? Então, não importa. Se ficasse menos 0, ia dar 0. Beleza? Pronto, tá aí. Essa é a matriz oposta. Operações com matrizes. Adição e subtração. Devemos somar ou subtrair cada elemento. Lembra lá que da igualdade a gente pegava e igualava os elementos em comum? Aqui vai ser bem parecido, tá? A gente, no caso, quando ele pedir uma soma, a gente vai somar. Quando ele pedir uma subtração, a gente vai subtrair. Então, ó, tem aí duas matrizes, eu quero A mais B. Então, vou somar os elementos em comum. Ó. O A11 com A11, então vai ficar igual a 3 mais o menos 1. Certo? Agora, deixa eu colocar de azul aí para sinalizar. Agora, o vermelho com o vermelho, certo? O A12 com o A12, então vai ficar 4 mais 5. Agora o A21 com o A21, 0 mais o 3. Por último, o A22 com o A22, menos 2 mais o 7. Efetuando então A mais B, vai ficar o seguinte, ó. 3 mais com menos vai dar menos, 3 menos 1 vai ficar 2. 4 mais 5 vai ficar 9, 0 mais 3 vai ficar 3, menos 2 mais 7 vai ficar 5. Tá aí. Então o resultado, 2, 9, 3 e 5. Se fosse a soma, seria a mesma ideia, só que com sinal trocado. Né? Então aqui ficaria 3 com menos vai ficar mais, 4 com menos 5 vai ficar menos 1, 0 com menos 3 vai ficar menos 3, menos 2, menos 7 vai ficar menos 9, mas é a mesma ideia. Beleza? Tranquilo? Show. Isso aí numa questão já fica mais complicado, né? Na subtração? É. Não, cara, você só inverteria os sinais. Ó. Vamos fazer aí. A menos B.
eu teria que pegar 3, aí não posso esquecer do menos 1. Aí agora, 4 menos o 5, 0 menos 3 e menos 2 menos o 7. Estou fazendo aqui. Ah, padrão mesmo. Mesma ideia, é. Então ficaria 4 menos 1, menos 3, menos 9. Pronto. Não é nada de sinal invertido, não. Então vamos lá. E a multiplicação? Que é o mais temido aí. O que acontece? Quando a gente somou aqui, a gente achou uma outra matriz, não é isso? A gente somou 2 matrizes e achou uma terceira. Quando a gente subtraiu, a gente tinha 2 matrizes e achamos uma terceira. O que vai acontecer? Eu vou multiplicar 2 matrizes aí e vou achar uma terceira. Correto? Então vamos dizer que eu tenho uma matriz M por N e uma matriz P por Q. Quando eu multiplicar essas duas, eu vou achar uma terceira que eu vou chamar de C. Beleza? Uma terceira qualquer, cara. Vamos dizer. Por exemplo, se eu somasse aqui, eu posso chamar isso aqui de C ao invés de A mais B. Certo? Eu estou chamando de C. Então, ó, os tamanhos dela. Da A é M por N. Tamanho da B, P por Q. Tranquilo? Agora nós devemos observar o seguinte. Eu terei uma condição de existência para que eu consiga aplicar uma multiplicação entre matrizes. A condição de existência é o seguinte, que o número de colunas da primeira matriz, no caso matriz A, ó, linha coluna, então o número de colunas da primeira matriz seja igual ao número de linhas da segunda matriz. Então tem que falar aqui N é igual a P. Isso aqui vai ser uma condição de existência para que eu possa ter uma multiplicação de matriz. Novamente, o número de colunas da primeira o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Então, se eu tenho isso aqui, ó, uma matriz 2 por 3, eu tenho que ter aqui, ó, 3 por qualquer coisa, mas esses caras aqui tem que ser 3 e 3, tem que ser iguais. Beleza? Tem aqui, ó, 2 por 1 e aqui 2 por 1. Eu posso fazer? Não. Por quê? O número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Em outras palavras, olha só, eu posso falar que os próximos são iguais, não é isso? E o que vai resultar? Que quando os próximos forem iguais, o que vai sobrar? Vai sobrar linha na primeira e coluna na segunda. Então vai sobrar uma linha e uma coluna. Essa uma linha e uma coluna vão se juntar para formar a terceira. Então, os próximos são iguais e os caras que sobram, eu posso falar que gera o tamanho da matriz. Beleza? Dúvidas? Então, aqui, por exemplo, qual seria o tamanho dessa matriz C? Seria uma matriz, ó, os 2 e os 5 sobrando. Então, 2 por 5. Aqui eu não poderia fazer. Dúvidas? Seria maneiro fazer uma questãozinha dessa de multiplicação, né, professor? Vamos pegar. Vamos pegar das duas formas, ó. Condição de existência primeiro, tá? Porque tem. SpaceX cobra isso. Outras provas também cobram. Seguinte, eu tenho aí uma matriz 2 por 3 vezes B, P por Q. Isso foi igual ao seguinte, 2 por 5. E aí eu quero o valor de P e de Q. Vamos lá. Essa multiplicação ela deve existir, ou seja, a condição de existência deve ser aplicada. A primeira condição de existência é que o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Em outras palavras, de forma vulgar, os próximos são iguais. Os dois números mais próximos são iguais. Então, nisso, eu já tenho que o P é igual a 3. Depois, o tamanho da minha matriz resulta nos valores que sobram. 2 e Q. Então, agora isso aqui é 2 e Q. O 2 já é igual a 2, isso a gente já sabe.
Eu sei, então, que o Q tem que ser igual a 5. Então, tá aí. P igual a 3 e Q igual a 5. Sobre a definição sobre os tamanhos. Foi? Valendo? Na moral? E quando eu tenho uma soma, aí já também aproveitando aí, abrindo o leque. Quando eu tenho uma soma P por Q mais uma B, ela tem que ser idêntica, tá? De mesmo tamanho. Então, vai gerar uma matriz P por Q. Soma ou subtração funciona da mesma forma. Tem que ser todo mundo do mesmo tamanho, vai gerar uma matriz do mesmo tamanho. Por quê? Porque se não for, por exemplo, se eu tenho aqui ó, 1 e 2, menos 5 e 0. Aí eu vou somar contra a matriz 2, 1 e 0, 3 menos 5 e 2. Cara, ó, A1 com A1, A2 com A2, A2, 1 com A2, 1, A2, 2 com A2, 2. E esses caras eu vou somar entre eles? Não posso, né? Não tenho mais quem eu somar. Então isso aqui não pode acontecer. Beleza? Agora. Nem faz a conta, né? Nem faz a conta. Agora. Voltando aqui. Tudo que eu já falei, certo? Tudo que eu já falei. E agora eu vou pegar esses dois exemplos. Esquece isso. Eu vou pegar os dois exemplos que eu vou fazer. Olha só. Para somar, Eu tenho uma matriz A. Oi. para somar e subtrair tem que ser de mesma ordem, então. Mesmo É tamanho. isso? Mesmo tamanho. Porque ordem é só quando é quadrada. Três, 1, 2 e 0, 4 e 6. É uma matriz B. Aqui é a matriz A. Matriz B. 2, 0, 3, 7, 5, 8. Então, 2, 0, 3, 7, 5, 8. Vamos lá, cara. Tentar aí simplificar a vida de vocês. A matriz A tem qual tamanho? Tem 3 linhas, né? Isso, então ela vai ser 3 colunas, 2. E a matriz B? Ela tem 2 linhas, porém 3 colunas. Eu vou aplicar o produto, porque eu quero o produto, e eu vou gerar uma nova matriz. Vamos lá. A A tem 3 por 2, então vai ficar 3 por 2, e a B é 2 por 3. Primeira definição. Observe que os próximos são iguais, então realmente eu posso aplicar a multiplicação. Não está valendo, eu posso multiplicar. Agora, os que sobraram, 3, 3. Então eu posso falar que o tamanho dessa matriz é uma matriz 3 por 3. Beleza? Dúvidas? Não? Então vamos lá. Então se eu escrevo aqui essa matriz 3 por 3, como vai ficar? Eu tenho a minha primeira linha com A1, 2, o A1, 1, A1, 2 e A1, 3. Por que eu só vou até o A1, 3? Porque são 3 colunas em pés, não é isso? Então aqui, ó, segunda linha. E a terceira linha, que está falando que é uma matriz A3, 3. Pronto, eu não tenho mais ninguém, beleza? Já cheguei na terceira linha, na terceira coluna. Com isso, cara, vamos calcular cada um separadamente. Ó, o A11. Eu posso falar que o A11 ele tem primeira linha e primeira coluna, não é isso? Aí o que você vai fazer? Linha. O que eu posso falar? Que a primeira matriz vai representar a linha e a segunda matriz vai representar a coluna. Então vamos lá, ó. Eu tenho aqui, ó, linha 1, coluna 1, não é isso? Então na primeira matriz eu vou pegar a linha 1. Certo? Agora a parte da coluna. Coluna 1. Como eu vou calcular então agora esse A11, ou A11, né? Produto, primeiro com primeiro, segundo com segundo. Então, ó, primeiro com primeiro, 3 vezes 2, e aí depois eu somo. Segundo com segundo, 1 vezes 7. Então agora o A11 vai ficar 6 mais 7, o A11 vai dar 13.
pouquinho mais chato, né? Mas você vê que a partir do momento que você entende a primeira ideia, dá para desenrolar. Agora, vamos lá. O A12. Primeiro cara não representa a linha na primeira matriz, depois o outro é a coluna na segunda. Então vamos lá, ó, A12. Eu pego a primeira linha de novo, agora a segunda coluna na outra. Então A12. Multiplico o primeiro com o primeiro, vai ficar 3 vezes 0, mais segundo com segundo, 1 vezes 5. 3 vezes 0 é 0. A12 vai ficar então igual a 5. Beleza? E assim sucessivamente. Ó, agora vamos pegar o A13. A13, primeira linha, terceira coluna. Vai ficar A13. Beleza? Primeira linha, terceira coluna. Vê que eu pego aqui a linha uma porrada de vezes, não tem problema quanto a isso. Então, ó, agora, primeiro com primeiro, 3 vezes 1, perdão, 3 vezes 3, mais 1 vezes 8. 3 vezes 3 vai ficar 9, mais 1 vezes 8, 8, vai dar 17. Ô, Assis, não tem um jeito mais rápido de fazer isso aí, não? Um macete, Não, alguma coisa assim? não. Até porque a gente já pegou duas matrizes grandes, né? Aí Tem não. complica. É. Ó, 2 por 1. Mas isso aí vocês vão se acostumando, cara. Vamos fazendo rápido. Agora, 2 por 1. O que eu tenho? Ah, de boa, mas fazendo braço é fogo. É, não tem jeito. 2 por 1 vai ficar linha 2, coluna 1. Então, primeiro com o primeiro, 2 vezes 2, depois 0 e 7. 2 vezes 2, 0 e 7. Isso aí vai ficar igual a 4. Na moral? Agora, 2 por 2. Linha 2, coluna 2. Então, vai ficar primeiro com o primeiro, 2 e 0. Soma. Depois segundo com segundo, 0 e 5. Vai ficar igual a 5. Beleza? Agora, 2 e 3 é a linha 2 e a Não é igual a coluna... 0, não? Eu coloquei o que lá? Isso, 5. Viajei. 0. Agora, 2 e 3 eu pego a linha 2 e a coluna 3. Então, primeiro com primeiro, 2 e 3, depois 0 e 8. Então, vai ficar 2 vezes 3, 0 e 8. Isso aí vai dar 6. Agora, 3 por 1. O que eu pego? Terceira linha, primeira coluna. 4 com 2, depois 6 com 7. 4, 2, 6 e 7. Assim você demora, mas não falha. Beleza? Isso aí vai dar 50. Agora, 3 e 2. 3, né? Linha 3. Deixa eu ver aqui. Linha 3, coluna 2. Então vai ficar primeiro com primeiro, depois segundo com segundo. 4 vezes 0. Mais 6 vezes 5. Então vai dar 30. E por último, A3, 3. Linha 3, coluna 3. Primeiro com primeiro, segundo com segundo. Vai ficar 4, 3. Mais 6 e 8. Então vai dar aqui 12 e aqui 48. Essa soma vai dar 60. Vamos escrever essa matriz. Fiz aí devagar para a gente não fazer merda. Então vamos lá. A1, 1, que vale 13. Depois o A1, 2, 5. Depois 7. Então 13, 5 e 7. 13, 5 e 7. Não é Agora a coluna 17, não? 2. É, 17. Agora a coluna 2. Calculei aqui, ó. 2, 1, 2, 2, 2, 3. 2, 1, 2, 2, 2, 3. Que tem os valores 4, 0 e 6. Então vai ficar 4, 0 e 6.
Beleza? Deixa eu botar o celular aqui no carregador. Agora, show. Agora eu vou pegar aqui a terceira linha. A31, A32 e A33. 50, 30 e 60. 3 e 5, 17. 3 e 5, 17. 406, 50, 30 e 60. Cara, ó, observe. Linha 1, coluna 1, que foi o que a gente fez. Linha 1, coluna 2. Linha 1, coluna 3. E assim vai embora. Só que aqui ele já jogou o resultado direto, né? Ele não fez a conta. Botou a ordem que a gente tem que fazer. Tranquilo? Assim é uma forma mais fácil? Sim, quando vem os tamanhos da coluna menor. Tipo, uma 2 por 1. 1 por 1. Aí, claro que vai ser mais fácil, beleza? Mas quando é matriz grande, não tem jeito. Safo? Deixa eu ajustar aqui. Pronto. Como diz o Michael, vai no braço. Exato. Vambora. Michael me deu aula. Há 2 séculos atrás, né? É porque ele era monitor. Vamos lá. Então, ó. Beleza. E a matriz inversa? Acho que vai ser melhor depois da definição. Vamos mostrar quando tiver uma 2 a 2 que tem como fazer um pouquinho mais rápido. Mas é o seguinte. A matriz vezes o símbolo na inversa, que é menos 1, vai gerar uma identidade, beleza? Então, sabe que se você pega uma matriz qualquer, multiplica pela inversa, você gera uma matriz de identidade, 1, 0, 0, 1, algo desse tipo, beleza? Deixa em off. Definição é isso. Ó, pega aí primeiro a questão da EA. A maioria das questões, se não todas, vamos fazer só a questão da EA. Por quê? São 3 temas que são totalmente coligados: matriz determinante e sistema linear, principalmente matriz determinante. Primeiro ano, o que caiu foi uma questão de determinante, que já envolvia sistemas. E aí depois, no segundo ano, caiu uma questão de determinante. É matriz determinante sistema. Ou seja, eles apareceram aparentemente com a situação contrária. Jogaram uma de sistema, depois determinante. Então, a tendência é vir agora uma de matriz, né? Eles vieram de trás para frente. Então, se desses 3 tópicos se tivesse que apostar, vira uma propriamente de matriz. Vamos lá, vamos dar uma olhada? Considere as matrizes reais A se A é igual a B elevado a T. Então, Y mais... eu não tenho AB aqui, ó, as matrizes reais. Aí eu não tenho AB. Tranquilo? Essa questão aí tá com furo. Não tem um B aí. Deixa em off. Deixa ela quieta. Vamos para a próxima. De novo, eu não tenho B. As matrizes reais só tem uma matriz só. Não dá para fazer. Aproveita e já marca na apostila aí que tá furada. Próximo. Se tem aqui 2 matrizes apresentadas, são matrizes opostas. Os valores de A, B, X e K são respectivamente. O que são matrizes opostas? Eu posso falar que elas são iguais a partir do momento que eu inverto o sinal, não é isso? Então aqui vai ficar menos B, 1, menos X e menos 2K. Beleza? Pronto, são opostos. Agora pode fazer. Se tem igualdade de matrizes, acha os valores de A, B, X e K aí. Tranquilo? Faz aí.
Enquanto vocês estão tentando fazer aí, na verdade estão só finalizando, né? Eu só vou pegar uma água pra mim, que tá quente. Tô dando viola hoje mais cedo, só DA. Só pegar uma água lá pra ajudar a garganta, que a garganta já tá ficando ruim. Não, porque não fala que. Perguntaram assim, professor, qual o conceito de matriz oposta? Não dá para fazer a questão anterior? Não. Porque matriz transposta não é matriz oposta. Certo? Beleza? Oposta, eu troco os sinais. Transposta, eu troco linha por coluna. Faz aí, faz aí. Deixa eu lá pegar água.
Voltei, pessoal. Água demorada. Eu enchi, bebi. Enchi. Vamos lá? Encheu o cantil. Ô, Assis, dá pra fazer isso daí de cabeça, hein? Claro que dá. Claro que dá. Cadê a caneta, cacete? Ah, achei. Ó, em igualdade, B igual a menos 1. Perdão, menos B igual a 1, né? Então, se eu multiplico por menos 1, eu tenho que B igual a menos 1. Agora o A igual a 1. Então, onde o A é igual a 1, já tiro essa. B igual a menos 1. X. Menos x igual a menos 1. Logo, x é 1. E menos 2k igual a 2. Logo, k igual a menos 1. Então, tem 1, menos 1, 1 e menos 1. Letra C. Assim, dava pra fazer de cabeça? Dava. Cara, o enunciado diz que são matrizes opostas. Você poderia mudar qualquer uma das duas. Tá? Você poderia mudar qualquer uma das duas sem problema nenhum. Ou você identificar que quando você sai de uma, você inverte sinal para outra. Como assim? Sai aqui, ó, 1. Então aqui é menos 1. Então eu já sei que esse B menos 1, que é fazer de cabeça. Aí você vê aqui na segunda, ó, A deu menos 1. Então se já inverteu o sinal, eu sei que o A é 1. Agora, menos 1, aí inverti o sinal, x é 1. E agora o 2 saiu para lá, 2k. Só que o 2 saiu invertendo, né? Senão vai ficar menos 2. Então k é menos 1, que foi o valor que multiplicou. Beleza? Então tá aí. De qualquer forma, deu para fazer também de cabeça. Vamos para a próxima. Ó, essa aí é de formação de matrizes. O que eu vou fazer? Eu vou tentar seguir por ideia, beleza? Eu vou pegar aí todas de soma e de multiplicação primeiro, todas aí. Ou melhor, todo esse tipo de matrizes, e aí depois eu vou ir pegar lá sobre soma e tal. Vou seguir por ideia. Acho que vai ser melhor. Ver se tem mais alguma aí falando sobre tipo de matrizes. Isso aí é multiplicação, você vai ter que fazer a multiplicação. Minha matriz inversa. Ô, Assis, a determinante cai na ESA? Fala. Cai. Por onde caiu no ano passado. E no outro ano também. Aí foi foda. A gente determinante tranquilo aí, ó. Considere as matrizes A e B, se x e y para os quais B é a transposta da inversa. Depois a gente vai pegar a inversa. Tá show. Olha só, então. Inversa. Eu vou dar um tempo para vocês tentarem desenrolar. E aí, quem lembra do bizuzinho, tenta fazer pelo bizu. Quem não lembra, chora e espera um pouco. A galera tentar fazer aí. Se não, faz no braço.
Aqui foi, hein? Isso aí tem a ver com A vezes B igual a C. Posso fazer, pessoal? A gente falando C, C, A. Olha só, o que acontece? Matriz inversa, eu sei que é A vezes A elevado a menos 1 igual a I, né? Então, o A é 1, 2, 1 e 4. A matriz inversa você não conhece. Igual a 1, 0, 0 e 1, né? Matriz de identidade aí. Essa matriz inversa você vai chamar de XY, vou botar XY não, porque XY já tem. Chamar de A, B, C e D. Então você vai ter isso aqui, ó, 1, 2, 1 e 4, A, B, C e D, igual a 1, 0, 0, 1. Aí olha só, você vai ter que aplicar a multiplicação de matriz aqui, aí pega, vê o tamanho, aí coloca 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 2, e aí pega, vai fazendo. E depois você tem que aplicar uma igualdade, vai cair num sistema um pouco grande, bastante grande. Só que para matrizes inversas 2 por 2, tem um bizu rápido. Que é o seguinte. Primeira regra. Certo? Subtrai diagonal principal pela secundária. Vou chegar lá daqui a pouco. Calma. Depois de fazer isso, divide a matriz pelo valor achado. Beleza? Depois disso, na diagonal principal que sobrou, eu troco os elementos. E a diagonal secundária, o que eu vou fazer? Inverte o sinal. Caraca, essas coisas pra cacete. É bem melhor do que ter que fazer a outra situação lá. Então vamos lá. Então tem uma matriz A, que é 1, 2, 1 e 4. Vamos obedecer 1, 2, 1 e 4. Eu vou subtrair a diagonal principal. A diagonal principal é 1 e 4, não é isso? Multiplica 4. Esse é o valor da diagonal principal inteira, já em valor numérico. Agora, multiplica a diagonal secundária. 1 vezes 2, 2. E aí eu estou falando o quê? Para você pegar e subtrair uma pela outra. Diagonal principal menos a diagonal secundária, isso vai dar 2. Esse foi o valor que nós encontramos. Beleza? Beleza. Aí agora, esse passo já foi. Segundo, divide a matriz pelo valor. Eu não encontrei 2, então eu vou dividir essa matriz inteira agora pelo seu valor. Vai ficar 1 sobre 2. 1 sobre 2. 2 dividido para 2 vai ficar 1. E 4 dividido para 2 vai ficar 2. Beleza? Então, ó, segundo passo foi. Terceiro passo, diagonal principal, troco os elementos. A diagonal principal não é 1, 2 e 2? 1 sobre 2 e 2? Então, agora eu vou trocar. 2 vem para cima e 1 sobre 2 vai para baixo. Então, aqui agora, pronto. Repito o resto. Tá aí. E agora, o nosso último passo, o terceiro passo já foi, diagonal secundária, inverte sinal. Só vou inverter o sinal na diagonal secundária. Então, ó, diagonal secundária,
inverti o sinal. Se tivesse menos e mais, vai ficar mais e menos, só troca o sinal. Pronto. Eu achei agora a inversa de A. Beleza? Daqui a pouco eu vou voltar lá para vocês tirarem print devagarzinho. Então, ó, primeiro passo, principal e secundária, subtrai. Subtrair. O valor que eu achei, eu vou dividir a matriz inteira, beleza? Dividir a matriz inteira. Depois de eu dividir a matriz inteira, o que eu vou fazer? Diagonal principal eu troco, diagonal secundária eu inverto o sinal. Acabou, achou. Tranquilo? Porra, é bem mais fácil assim. Sim, ó, falaram assim, eu fiz uma da SpaceX assim, essa não. Exato. Muito mais fácil, muito mais fácil. Então agora o que eu tenho na questão? Que essa matriz inversa é igual a B. Então, ó, deixe isso em off. Então eu tenho que B, que é 2 e menos 1, x e y, é igual a que eu achei, que eu não lembro. Tá aqui, 2 menos 1, menos meio e meio. 2 menos 1, menos meio e meio. Beleza? Então, ó, realmente, ó, o A11 com A1 é igual, o A12 com A2 também. O A21 com A21 também, então x é igual a menos meio. E o y é igual a meio, tá ali. 2 com 2. Como ele quer a subtração, então vai ficar menos meio, menos meio. Isso aí vai dar menos 2 sobre 2, menos 1. Trabalho de letra C. Beleza? O que mais fácil aí, cara, do que você se matar em sistema. Safo. Devagarzinho, eu vou passando para vocês tirarem print. Pegarem a questão para fazer. Fala. Então, tentar achar aí outra de inversa, tá? Foque também nessas questões de lei de formação aí, ó, questão das PSEX. Se x e y são os valores para os quais B é a transposta da inversa da matriz A. Ou seja, você pega A, acha a inversa, beleza? Beleza. Aí o que ele sinalizou? Que o B é transposta da inversa de A. Então você vai achar o a inversa, né, de A. Depois vai ficar transposta, linha por coluna por linha, e aí iguala com B. Um pouquinho mais chato, que envolve transposta também. Vou deixar vocês tentarem fazer e vou corrigir. Já é? Não. Não tá errado não. Foi o que eu falei inicialmente, cara. Você vai fazer isso. Isso aqui vai ser gigantesco. Pera aí, deixa eu ver se eu entendi o que tu falou. Você pegou, multiplicou aqui e achou. Não tem problema não, até porque ele falou que esse A-1 vai ser o B. Então não tem problema, você vai ter que fazer isso, achou o X e Y. O problema é quando ele pede a inversa mesmo, que vai ter casos desse tipo. Inicialmente tinha uma questão desse tipo. E aí, cara, não tem jeito, não tem pra onde correr. Acho que estava lá na parte anterior. Que aí não tem jeito, você não tem pra onde correr. Eu vou tentar achar aqui. Que aí você vai ter que achar a inversa no braço. Procurando aqui. Se não tiver, nos deixem off. Vocês percebem aí que eu estou pegando na parte mais pesada de matriz, onde normalmente a galera tem mais dificuldade, beleza? É onde eu estou focando. Percebe que eu não peguei
aquelas, ficar semana subtraindo. Não, peguei logo inversa, que a galera tem dificuldade pra cacete. Se der tempo aí, pega uma zona de multiplicação. Se não der, a gente segue. Normalmente as multiplicações envolvem muito inverso. É matriz 2x2, hein? Pode fazer aquele visozinho. Dá um tempo aí pra vocês tentarem fazer. Vamos lá? Fazendo a gente pedaço em pedaço. Então, tenho que B é a transposta da inversa de A. Vamos achar a inversa de A? Primeiro passo. Multiplico. Principal 3x. Secundária 5. E aí eu vou subtrair, não é isso? 3x menos 5 vai ser o valor. Agora eu vou pegar e vou dividir pelo valor. 3x menos 5. Aqui, 5, 3x menos 5. Aqui, 3x menos 5. E aqui, x, 3x menos 5. Aí depois, o que eu faço? Inverto o sinal de diagonal secundária. E aqui eu troco. Onde estava 3, 3x menos 5 vai ficar o x, 3x menos 5 e 3, 3x menos 5. Pronto, tá aí. Essa aí é a inversa, melhor, transposta da inversa. Ou melhor, essa é só a inversa, né? Agora que vem a transposta. Tem a transposta. Vai ficar x, 3x menos 5, menos 5, 3x menos 5. Menos 1, 3x menos 5, 3, 3x menos 5. Pronto, apliquei transposta. Beleza? Tem como fazer essa inversa de novo. Multiplico aqui, não é isso? Principal menos a secundária, 3x menos 5. 3x e 5, 3x menos 5. Aí eu pego e divido esse valor por cada cada elemento aqui. Então vai ficar todo mundo dividido por 3x menos 5. Aí depois o que eu faço? Troco esses caras de lugar, não ficou 3 e x, agora vai ficar x e 3. Inverto os sinais, pronto. Aí depois eu tenho que aplicar a transposta, que está em pé fica deitado, que está deitado fica em pé. Pronto. Achei isso aqui, isso agora tem que ser igual a matriz B. Que é x, y mais 4, y e 3. Beleza? Então eu posso falar, ou logo no valor numérico, 3 dividido por 3x menos 5 é igual a 3. Esse cara que está dividindo passa para o outro lado multiplicando. 3 com 3 corta que vai ficar 1. Então tenho que 1 é igual a 3x menos 5. Logo 3x é igual a 6. X é 2. Agora, x é 2. Vou pegar essa aqui para achar o y, beleza? Então sei que y é igual a menos 5 dividido por 3 vezes o x, que é 2, menos 5. 3 vezes 2 vai ficar 6, menos 5 vai dar 1. Então o y é igual a menos 5. Com isso, ele quer x mais 5. Então vai ficar 2 mais o menos 5, dando menos 3. Gabarito letra C. Não foi demorada, tá? Só foi um pouco extenso. Tranquilo? Mas não tão difícil. Aplica a inversão na matriz. Transposta depois. E igualdade por final. Tranquilo? Pessoal, fechado então. Revisão de matrizes, beleza? Semana que vem determinante. Full time, beleza? Diretão.
Show, pessoal. Obrigadão. Tamo junto. Érica, obrigado, tá? Valeu.